Olá, malta! Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Pega Essa Visão. Hoje estamos com um episódio muito especial, onde o nosso amigo, o missionário, vai nos trazer uma pequena palavra, porém muito edificante, sobre o chamado. Você conhece o seu chamado? Você está disposto a viver o chamado que Deus preparou para você? Chamado ou sorte? É isso que vamos tratar um pouco hoje aqui com vocês. E para que essa conversa possa ser bastante edificante, estamos aqui com o nosso amigo convidado, Nasser Pincay. Nacel Pincay. O nome é um pouco complicado, mas seja bem-vindo. Bom, primeiro eu queria agradecer a si e agradecer a todos vocês que vão ver este vídeo e agradecer a Deus por mais uma oportunidade. E sou eu, cá estou, é mais uma oportunidade. Chamo-me Nasser Pincay, sou moçambicano e sou servo de Deus. Normalmente o nome missionário não se empregaria muito bem, porque são questões em que nós sabemos como é que é. É tipo, nós damos muita importância àquilo que é um. Também tá ligado ao Pois, chamado. pois. Tá ligado ao Todos chamado. nós somos chamados, não Sim. é? Agora, se olharmos na vertente missionário, missionário é aquele que vem para cumprir uma missão, não é? Exato. Então, mas ok. Tem vários aspectos. Exato. Mas hoje estamos aqui como missionários, para Exato. falar da Para palavra falar de da Deus. palavra de Deus, sim. Amém? Então vamos deixar de muita conversa, muita enrolação e vamos conhecer e vamos para mais um episódio que eu tenho certeza que vai impactar as nossas vidas. Vem! Para que a gente possa te conhecer melhor, quem é o Nasser? Bom, Nasser Pincay, que é um Nasser apelido Pincay. um pouco complicado de dizer, mas é um apelido africano e graças a Deus eu sou com este apelido. Mas ok, Nasser é um jovem, muito novo ainda, tenho só 29 aninhos e é um jovem que conheceu a Jesus, como nós todos sabemos, no primeiro amor, que a maior parte das pessoas confunde o primeiro amor com a emoção. Então, veio-me este impacto das coisas espirituais de Jesus, de conhecer a Cristo, depois de uma vida, depois de 17 anos fora daquilo que é a vida cristã. Então, Nasser é um jovem que foi impactado por Deus, que cresceu nele o desejo ardente de conhecer a Jesus e desde essa altura até hoje estou nesta caminhada. Amém, amém. E hoje é interessante você falar isso porque o nosso tema principal hoje é chamado. Exato. Como você descobriu verdadeiramente o chamado de Deus para sua vida? Bom, primeiro, falando de chamado, chamado é uma coisa que a maior parte das pessoas acaba não dando muita importância, mas é o que define toda a nossa vida. Ou É seja, forte. é o chamado que está diretamente interligado com o destino. É algo que define toda a nossa vida. Ou seja, tu não podes caminhar em direção a algum lugar, porque enquanto tu estás vivo, tu tens que estar a caminhar para algum lugar. Para algum lugar tu tens que estar a caminhar. Temos que ter um destino. Vou dar um breve briefing, um breve, como é que é em português? Uma breve introdução, que é para nós depois tocarmos diretamente no ponto chamado. Porque o que eu estava a dizer, enquanto tu vens para a Terra, tu já tens um percurso a percorrer, tu já tens uma caminhada a fazer, tens um destino para onde chegar. Já tem um destino que já vem pré-traçado por Deus para tu seguires e tem um que tu já segues por ti mesmo e existe o outro que também já foi traçado pelo inimigo das nossas almas e das nossas vidas. Temos 3 caminhos a escolher. 3 caminhos a escolher. Quais são os 3 caminhos? O caminho que está no meio é aquele que Deus permite que tu faças ele enquanto ele ainda não te chama. Hum. No entanto, existem pessoas que já nascem dentro do caminho do chamado. Existem pessoas que não nascem no caminho do chamado porque nascem em famílias que não conhecem a Jesus e durante aquele caminho em que eles vão caminhando sem estar ainda no chamado, Deus vai olhando, vai assistindo. É por isso que nós olhamos para Jesus, que é um dos exemplos. Jesus Cristo já nasceu no chamado porque ele já vinha sabendo que tem um chamado
já ensinava, já pregava com 12 anos, ensinava doutores, e temos os apóstolos, que cresceram a fazer um trabalho, eram pescadores, eram XYZ, médicos, e quando cruzam o caminho de Jesus, saem deste caminho que está no meio e entram para o chamado. Top. No entanto, temos o terceiro caminho, que é dos fariseus, que é de pessoas que totalmente estão a caminhar fora do chamado. Ou seja, é um caminho que o inimigo vem, ele já desenhou todo o caminho para ti e tu vais caminhando aquele caminho em direção à destruição, que é o que muita gente não sabe. Então, este é um resumo daquilo que é a palavra chamado e destino, que é para depois eu explicar como eu conheci o meu chamado, como eu cheguei ao meu chamado. Podemos dizer que aquelas pessoas que nascem no berço cristão, não sei se tu conhece por essa, Exato. aí já nasce com o destino traçado, no caminho do Senhor. Não exatamente. Porque nascer no berço cristão não significa nascer na vida espiritual. E para você, quais são, qual é, como é que eu posso dizer? Quais são as pessoas que se definem nascer no caminho cristão, no caminho certo? Nós, como crentes, nós sabemos que só podemos ser batizados a partir do momento que conhecemos a verdade. Exatamente, Ou por isso. seja, tu já nasceste no berço cristão, mas ainda não podes ser batizado. Batizado. Ou seja, tu és batizado a partir do momento que a tua vida espiritual começa. É ali onde começa o teu chamado, é ali onde você nasce de novo. Ou seja, podemos dizer que estás a começar a ter o primeiro ano de vida na vida espiritual, mas já tens 40 anos, 17 anos, que é o meu caso, na vida normal, ou já ouvias falar de Jesus, já ouvias as pessoas a pregarem, mas sempre passaste por aquilo e nunca ouviste. Ou seja, tu nasces no berço cristão, mas não nasces na vida espiritual. Você vê. Então, Tem essa diferença, não é? existe essa diferença que a maioria de nós não entendemos e acabamos nos afundando nisso porque ficamos cegos na religiosidade. Muita gente acaba ficando presa na religiosidade, que é nascer na família cristã, no berço cristão, e não nascer na fé, não nascer na vida espiritual. Porque Jesus só se apresenta a si quando tu nasces na vida espiritual, não quando tu nasces na família cristã. Peguei a visão. Entende? Peguei a Então, visão. são pontos que acabam, quem ouve pode ficar um pouco Eu nunca confuso. parei para analisar Exato, desse lado, não é? exato. E podemos botar, como você falou, né? O próprio Jesus. Sim, Ele nasceu com um destino traçado, exato. mas no meio do caminho o inimigo tentou tirar ele do caminho. Tentou tirar ele Levou do para o caminho. deserto, oferecendo tentações, e é Exato. exatamente o que você falou. Tem pessoas que nascem no caminho, Sim, mas o inimigo já também tem uma proposta para que ele possa seguir os caminhos exato. do inimigo. Sim, é Então, basicamente isso. é basicamente isso, não é? Eu nunca tinha parado para pensar por esse lado. E como podemos ver hoje, tem pessoas que têm 50 anos de igreja, mas ainda não é cristão. Não é cristão, não. E o ser cristão hoje em dia faz-se muita confusão porque as pessoas dizem eu sou cristão porque a pessoa diz eu vou para a igreja. Exato. Mas o verdadeiro sentido de ser cristão é nascer de novo, é ter um encontro com Jesus, que 99,9% das pessoas não têm um encontro com Jesus. A única coisa que marca o encontro com Jesus é uma transformação de dentro para fora e não uma transformação de fora para dentro. A maior parte das pessoas que dizem eu nasci na família cristã tem a transformação de fora para dentro. Ou seja, é o pai que está ali por cima dele, tu tens que vestir assim, tu tens que andar assim, tu Exato. tens que a transformação de onde é que vem? Vem do exterior. Entra dos teus ouvidos físicos que os teus pais conseguiram formar, que o corpo da nossa mãe forma, dá-te ouvidos físicos e não de ouvidos espirituais. E o Espirituais. ouvido espiritual, qual é que é? É o nosso coração. Ou seja, parte do teu coração, que é onde as pessoas não entendem, que pensam que um encontro com Jesus tem que ser necessariamente ter uma visão. Isso não é para todos. Sedoso, não é? Isso não é para todos. E é um ponto que as pessoas têm que mesmo entender. Porque imagina, qual é a necessidade de tu ires aprender a fazer uma cirurgia se tu nasceste para ser carpinteiro?
Tu estás a gastar tempo nisso, ou seja, Deus não te vai dar o dom de visão se tu nasceste para ser um empresário. Ou Exato. seja, o teu chamado é para ser um empresário, o teu destino é com as finanças que tu fazes como empresário, sustentar, seres o pilar da obra de Deus e tu ires ter visões de alguém que nasceu para ser profeta. Não, Deus ele é organizado. O maior investidor que existe é Jesus Cristo. Ou seja, ele dá os dons segundo aquilo que ele quer fazer com cada um. Por isso que muitas das vezes a gente não entende porque os nossos sonhos, os nossos planos dão errado. Exato. Porque não tem nada a ver com Não aquilo tem que nada a ele ver com aquilo traçou. que tu estás a fazer. Aquilo que tu tens que fazer é seguir o caminho que ele traçou. Não existe um caminho que eu vou traçar, um pré-traçado por mim, ou eu quero ser isto. A maior parte das pessoas acham e pensam que eu lutei para fazer isto e eu cheguei onde eu estou a chegar porque é o meu suor ou porque eu consegui. Completamente errado. Tudo aquilo que o ser humano faz, existe uma força espiritual por detrás. Eu vivo Sem isso dúvida. todos os dias da Sem minha dúvida. vida. Todos os aspectos da nossa O que vida. tu pensas que é o teu esforço, não, existe uma força espiritual por trás daquilo. E aquela força espiritual manifesta-se de acordo com o caminho no qual tu estás. Ou seja, se tu já estás no caminho do teu chamado e há uma tensão nisso, há uma atenção nisso porque as pessoas, nós não podemos pensar que é obrigatório com que eu já conheço o meu chamado naquele momento. O seu chamado, para ele chegar, tem o tempo, lugar e um certo espaço. Não é de qualquer maneira. Tem um tempo, tem um lugar e tem uma determinada coisa especial que Deus vai fazer. Não é, ok, porque o Nasser está a dizer que eu tenho que viver o meu chamado e para viver o meu chamado eu tenho que aceitar a Jesus, ou seja, começar de novo uma vida espiritual. Irmão, tu vais todos os dias para a igreja durante 5, 6, 7 anos e nem sequer vais sentir a vontade de conhecer a Jesus. Isso é Porque verdade. conhecer a Jesus tem que ser Ele vir ter contigo, não somos nós a ir ter com Ele. É assim como funciona. Nós só nos chegamos a Deus porque Ele nos chama para nos chegarmos a Ele. Nenhum ser humano tem a capacidade de chegar a Deus. Não existe. Os únicos que tentaram fazer isso tentaram levantar uma torre. Como é que Hum. ficou a torre? Entendes? Então, não é possível. Nós só nos achegamos a Deus quando Ele se achega a nós. A única coisa que nós temos que fazer é mostrar o nosso desejo muito profundo em nossos corações de dizer: Senhor Jesus, eu quero te conhecer. E depois disso, espera. Faça pelo menos aquilo que está ao teu alcance, que é o quê? Andar segundo a palavra, respeitar a palavra dele, que em algum momento ele vai se apresentar a ti e depois disso você vai nascer de novo. Ou seja, começa a tua vida espiritual. É verdade. E como você descobriu o seu chamado depois desses 17 anos? Sem saber Ah, qual dos três caminhos você andava nesses 17 anos? ai, ai, ai. É muito simples porque se há uma coisa que Deus ele me lembra a cada dia para me fortalecer e me fortificar é de onde eu vim. Eu tava a falar isso esses dias. A gente precisa entender Exato. de onde a gente veio para sabermos para onde vamos. Eu não vim de uma família pobre, não vim de uma família sem dinheiro, não vim de uma família destruída, não, não. Eu vim de uma família construída. Meus pais simplesmente namoraram e separaram-se e depois eu nasci. No entanto, meu pai financeiramente está bem, a minha mãe financeiramente está estável. Eu nunca soube o que é passar fome porque minha mãe nunca deixou que eu soubesse isso. Nunca soube o que é dormir sem comer porque os meus pais nunca deixaram com que isso acontecesse. Mas eu soube o que é dormir e sonhar mal, dormir e ser atacado. Já vivi experiências espirituais quando mais novo. No entanto, eu não sabia e não entendia. Para mim era uma coisa simples, normal, que acontece com todo mundo. Vivi tudo isso durante quantos anos? Uns 11 a 12 anos. Porque existe uma fase em que a nossa consciência começa a tomar mais domínio e ela reconhece as coisas como normais. E a partir do momento que a tua consciência reconhece as coisas como algo normal, elas param de ter um efeito choque na tua vida. Por quê? Você Porque vê tu que estás a já é dizer, normal.
é normal. Tudo se torna normal, né? Normal deixa de ter um choque. Ou seja, a tua consciência deixa de rebentar aquilo dentro de ti do mesmo jeito como fazia antes. Então, eu vivi todo esse processo, eu sonhava mal, eu tinha. Mas por que é que isso acontecia? Porque eu estava no caminho mediano, no meio. Naquele em que Deus fica, assiste, vê que Ele está a caminho de me conhecer. Por quê? Porque os meus pais já deixavam rédeas para mim. Tu tens que voltar para casa a certa hora, tu tens que ir para a escola. Me ocupavam, eu não tinha espaço nem sequer para brincar com os meus amigos. Por quê? Porque era acordar, ir para a escola, saía da escola, ia para a escola de música, saía da escola de música, quando tinha férias na escola de música, ia fazia capoeira, fazia boxe. É tudo isso que os meus pais faziam. Porque eles já viram em mim que eu tinha eu era muito elétrico, muito Pois. agitado. Então, se nós deixarmos o nosso filho elétrico, agitado e muito esperto fazer o que ele quer, perde-se na hora. Escolhe logo os caminhos errados. Ou seja, Deus usou dos meus pais para dizer: não, enquanto tu Calma. estiveres debaixo de nós, você faz o que nós mandamos. Quando tu quiseres, vai e faz a tua vida. Aí tu escolhes, pelo menos nós já fizemos a nossa parte, nossa consciência está à vontade nisso. Então, vivi todo esse tempo. Quando chego aos 15 anos, eu estudava numa escola em que tinham jovens que estavam a todo momento a me encher a cabeça sobre Jesus. Eles Hum. me irritavam de tal maneira que para mim era, tá bem, eu conheço Jesus, ok, já ouvi falar, just leave me, deixa-me viver a vossa vida. E aquilo era namorar e não sei o quê, sair da escola, ir para casa. Era uma vida totalmente normal. Mas eles insistiam, insistiam que eu tinha que ouvir a palavra de Deus. Deus não desistia de você. Eles ali em cima de mim, mesmo que quando eu me lembro eu só começo a rir, porque era mesmo, eles caçavam exatamente por mim. No corredor da escola caçavam por mim, eles já tinham um grupo de pregação, não sei o quê, e eu sempre fugia deles. Você era o alvo. E aí vem um ponto. Do nada, minha mãe começa a ir para a igreja, ia para a Assembleia de Deus. Ia para uma igreja e dizia: meus filhos têm que ir para a igreja comigo. Minha mãe leva-nos. Nasser, queres vir? Eu, quero vir. Porque eu sabia que se eu dissesse não, Não. ia na mesma. Ou seja, mais vale passar uma boa impressão para minha mãe, ao invés de discutirmos do mesmo jeito, eu ir para lá. Então, no meio de tudo isso, eu vou para a igreja. A primeira vez fui. Era uma igreja, não era um bum, 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 um evangelho do fogo do Espírito Santo mesmo, mas aí é que entra o pulo do gato, porque não importa o local em que tu estiveres, quando for o momento de Deus te chamar e Ele aparecer para ti, Ele vai aparecer. Onde quer que seja. Por isso é que eu condeno muita gente que começa a querer julgar e falar mal de alguma igreja, porque não importa o espaço. Estás no Egito, Deus vai te aparecer lá. Quem és tu? És Moisés. Estás no Egito, quem te colocou lá? Foi Deus. No entanto, Deus vai te tirar de lá. Ou seja, não importa o espaço, a partir do momento que nós entendermos que tudo que vai acontecendo a cada passo que nós dermos é Deus. Nós não vamos julgar, vamos passar pelo trajeto a sorrir. Vai onde haverão dias de dor, Vai, sim, sim. que não estamos impedidos de chorar. Eu choro. Minha parceira sabe, e eu choro mesmo. Eu quando fico mesmo chateado, eu choro. E não tenho pena, não tenho medo de dizer isso, eu choro. Por quê? Porque eu acabei descobrindo quem é o meu refúgio. Isso aí. Então, nesse processo, começo a ir para a igreja com ela e começo a ganhar uma paixão que não consigo identificar até hoje de onde isso me aparece. Ainda não tinha 17 anos. Estava nos 15, continuamos a ir para a igreja, fomos à rotina, todos os domingos íamos para a igreja. Levanta-se um grupo de jovens na igreja. Quando me viram, é quando começou o grupo da igreja. Mas por que agora que eu agora estou aqui nessa igreja? Só na minha vez. Só na minha vez. O que é que se passa agora? Ok, cria-se o grupo dos jovens e eu sempre fui aquele que gosta de estar em tudo. Gosto de participar de tudo, Ok. gosto de estar na bagunça. Ok, vou me meter lá. Fui eu, minha mãe, meu irmão mais novo e minha irmã mais nova. Tenho 2 irmãos mais novos. Acredita, de todos, quem ficou naquela igreja fui eu.
Minha mãe parou de pedir. Aquele que não queria ir foi o Exato. único que ficou. Fui o único que ficou, o mais problemático da família toda, de todas as O gerações. improvável. De todas as gerações, da família do meu pai, da família da minha mãe, o problemático ficou. Fiquei ali, comecei a ganhar aquela paixão, comecei a orar mais, de repente me veio um desejo ardente de sentir o poder do Espírito de Deus. Não só dizer que eu oro, vou para a igreja, faço tudo corretinho, mas de sentir na minha carne mesmo o Espírito de Deus a me agitar. É dessa vontade que você estava a falar, não é? Exatamente, Que muitas dessa pessoas vontade. estão na igreja, Exato. mas não Mas conhecem não verdadeiramente a conhece. Deus. Mas por que veio essa vontade? Porque eu comecei a me interessar um bocadinho mais pela palavra. É onde está o Aí é que segredo, está a diferença, não é? o interesse pela palavra de Deus. Se tu não tiveres o interesse por aquilo, e a única forma de teres o interesse é estares no caminho em que o outro não está a dominar. Porque o problema do nosso inimigo é que ele é muito esperto. Ele faz de tudo para ocupar o teu coração e tudo aquilo que nós ocupamos no nosso coração ocupa o espaço de Deus. Isso é verdade. Isso é bíblico. Tudo aquilo que nós amarmos mais do que a Deus, o amor onde é que está? Está no coração. Aquilo que não vem de Deus não nos leva a Deus. Não né? nos leva a Deus. Então, eu não tinha o meu coração ocupado com muitas distrações mundanas. Minha vida era ir à escola, tentar tirar positivas, notas boas, porque eu sempre fui inteligente, sábio mesmo. Mas o que acontecia comigo? Eu sou tão inteligente que às vezes sinto preguiça de estudar uma certa matéria, porque sei que se eu for a estudar, eu vou ter a sabedoria naquilo que em algum momento vou ter alguns debates não muito benéficos com os meus docentes. Eles vão ficar irritados. Então o que eu faço? Eu deixo de estudar. E por deixar de estudar aquilo, acabo não sabendo nada. Foi como sempre fui a vida toda. Então, eu me dediquei naquilo, me dediquei na palavra, me dediquei... Era Bíblia todos os dias, mas o desejo começou a arder dentro de mim. Tive uma semana com os irmãos lá da igreja, que falo com todos eles até hoje, em que fizemos um jejum de 3 dias, seco, sem água, sem comida. Eu sou africano. E nós lá, o nosso buscar é mesmo forte. Fizemos um Acho jejum. bonito. Foi um jejum de 3 dias, seco. E depois desse jejum, eu voltei para casa. Eu disse, Deus, é hoje que o Senhor tem que me tocar. O Senhor tem que me tocar hoje. Eu fiquei de joelhos dobrados durante 1 hora a orar. Eu disse, Cara, não vou sair daqui enquanto enquanto o você Senhor não falar me com tocar. Quando eram por volta, quase próximo dos 45 minutos, eu ali, os meus joelhos já doeram. Estamos a falar de um jovem de 16 anos, sozinho em casa, todo mundo a dormir, e eu ali a orar baixinho, porque se minha mãe ouvisse, já tomava uma dela. Então, ia se eu ali, levantar de vez. exato, eu ali com os meus joelhos já dormentes, a orar, do nada, a atmosfera mudou. Eu lembro-me daquilo como se fosse ontem. Primeiro, o que acontece? Aí está um ponto. Nem estou a deixar falar porque é muita coisa. Fica à vontade. O que acontece? Quando Deus, antes da presença de Deus vir, o que vem primeiro é a presença do inimigo. Sempre. Isso é verdade. Sempre. Para nos tentar. Estou a falar contigo, o Espírito de Deus está-me a levar para a Bíblia agora. O que aconteceu com Jesus? Antes dele ser glorificado, o que aconteceu? Foi Veio levado. primeiro Satanás, Levado. tentou a ele, Certo. depois é que ele foi glorificado. Verdade. É sempre assim como acontece. Antes da presença de Deus vir, eu senti a atmosfera. Estava calor, estava quente naquele dia. A África é sempre tropical. Sempre quente. Do nada eu senti um frio a cobrir todo o quarto. Eu de joelhos dobrados. Eu assim, de olhos fechados, levantei abri um dos tinha olhos e digo, o que é que corrido. se passa aqui? Do nada, depois daquele frio, daquele gelado, eu insisti, continuei ali, continuei a orar. E veio-me um medo no coração, continuei a orar. Do nada, comecei a orar em línguas. Quando começo a orar em línguas, sinto um poder enorme a vibrar dentro de mim. Caí deitado no chão. Depois daquilo, levantei e só comecei a chorar. E acabei dormindo ali a chorar. Depois daquele dia, para hoje, foi o início do meu chamado. Foi um renovo na É. sua vida. É muito, muito, muito bonito quando a gente busca verdadeiramente a Deus, não é? Exato. Buscar a Deus é uma coisa.
Buscar verdadeiramente é a gente se dedicar a Ele, Exato. como você fazia, comer a Sim. palavra É. dele. Quanto mais a gente busca, quanto mais a gente se alimenta de Sim. Deus, mais satisfeito a gente vai estar, mais cheio. É Exato. a mesma coisa de comer. Quanto mais a gente come, mais cheio a gente chega. Exato. E a gente chega num ponto que não aguenta mais comer. Exato. Mas comer a palavra de Deus, buscar mais de Deus, é algo que nunca vamos estar cheio. Por quê? Sim. Quanto mais a gente se enche de Deus, mais a gente transborda na vida daqueles que estão ao nosso lado. Exato. Por isso que é um ditado que diz: "Me diz quem tu anda, que eu digo quem tu Com quem és". tu és. Mas existe um ponto muito importante nisso, que também está muito relacionado ao destino ao chamado. Ahm, as pessoas não entendem que o simplesmente se encher da palavra de Deus não é tudo. Enquanto tu estiveres, é por isso que a Bíblia diz: a letra mata, mas o espírito dá vida. Qual é Forte. o significado disso? Nós conhecemos muita gente que podem debater contigo e ainda te Já deixar de peguei a boca visão, calada, já peguei a visão. porque estas pessoas têm domínio completo da palavra de Deus. Gênesis, Apocalipse, Apocalipse, a Gênesis. Tu não debates com essas pessoas. Mas como nós dizemos lá na África, estão totalmente cheios de água. Não existe fogo do Espírito de Deus dentro delas. Ou seja, estão cheios da letra, estão cheios da carne. Por quê? Porque esta palavra, ela é carne, é letra. Ela torna-se a mesma pessoa que vende para ti esta palavra. Não acredita em Deus. Tu vais para uma loja de Bíblias, tu encomendas uma Bíblia online, a mesma pessoa que está a vender só está a vender porque quer fundos monetários. Não te está a vender porque quer com que tu sejas salvo. E é o que as pessoas não entendem. Por quê? Porque esta palavra torna-se viva nas mãos de alguém que carrega o Espírito de Jesus. E carregar o Espírito de Jesus não é carregar as palavras de Jesus. Essas palavras têm que estar além de um livro, Tem tem que que estar estar além do dentro de livro. nós. As palavras são de Jesus. As palavras carregam poder, mas elas tornam-se ativas quando tu tens o dono desta palavra. A Bíblia nos retrata 2 homens que caminhavam juntos e falavam dos sinais e milagres de Jesus. E do nada cruzaram com Jesus no caminho, começaram a caminhar com Jesus, mas eles não sabiam que era Jesus. Ou seja, a presença de Jesus estava ali com eles, mas eles nem sequer faziam parte daquela presença. Se do nada aparecesse um tigre ou um leão ali, engolia os dois e Jesus saía na mesma. Por um simples motivo, porque eles estavam com Jesus, não tinham a Jesus. É forte E eles isso. iam conversando com Jesus, Jesus já falar, sim, e ele fez esses milagres, é isso. Eles só se aperceberam de que era Jesus quando ele foi. Ou seja, esta palavra é simplesmente letra. Enquanto tu não tiveres o Espírito de Deus em ti, enquanto tu não nasceres de novo, não começares a caminhar no teu destino, depois que tu começas a caminhar no teu destino com Jesus dentro de ti, ela torna-se ativa. Do mesmo jeito que o inimigo, o Satanás, quando pega esta palavra, ela ativa também a mesma palavra, mas para te enganar. Porque a palavra não deixa de ter poder. Ela se renova todo. Entendes? Mas o ponto é, o poder está ali, mas tu tens o poder para ativar ela. Tu tens aquele que ativa ela. Porque as mesmas pessoas que vêm discutir contigo a te falarem da palavra porque eu conheço a Bíblia, eu conheço não sei o quê, mas eu não acredito em Deus, são pessoas que carregam o Satanás dentro delas, mas ativaram a palavra para destruir a elas mesmas. Vai da forma que a gente ativa a palavra na Exato. gente. Ou seja, o agente que tu tens dentro de ti, se é Jesus ou é Satanás, é que dita o que é que a palavra vai fazer contigo. Tanto é que nós conhecemos um monte de pessoas que estão a morrer por causa desta palavra. A Bíblia diz, obrigado. Deus está-me a levar agora para uma palavra bíblica que diz que ele é a pedra da esquina. É a mesma pedra que serve para edificar a alguns e serve para derrubar alguns. Ou seja, é o mesmo que tu pegares uma arma, entregares na mão de um criminoso e a mesma arma entregares na mão de um policial. É esta a palavra.
E ela só se torna ativa na tua vida a partir do momento que tu começas a caminhar na tua vida espiritual, nascendo de novo. Foi o que aconteceu comigo. Eu sentia o desejo, mas eu sentia que existe a necessidade de ele estar dentro de quem? De mim. Existe um homem na Bíblia que lutou com um anjo. Porque as coisas no mundo espiritual não é simplesmente ficar sentado e esperar. Isso é para pessoas que já têm um certo nível espiritual, em que diz, Senhor, eu não saio daqui enquanto a tua presença não for comigo. Aí é forte. Mas para quem não tem esse nível, a pessoa tem que lutar para ter a presença de Deus. A pessoa tem que lutar para o anjo lhe abençoar. Não interessa o que acontece durante a luta, se o anjo parte a tua costela ou não. Se durante a tua luta para conhecer a Bíblia, se a tua esposa te deixa, se te mandam embora do emprego, se a tua família te rejeita, não, Deus está despreocupado para isso. O reino dos céus nos nossos dias é tomado à força. Simple like that. Isso é muito. A chave de tudo aí é: não adianta você andar 24 horas com a Bíblia debaixo do braço, não adianta você dizer que leu a Bíblia 50 vezes de trás para frente, se Não ela não adianta. penetrou dentro de você, se ela não fez presente dentro de você, se você não carrega aquele de tanto que ela Uhum. fala, não é? Então, isso é um aspecto que a gente tem que refletir bastante. O que a palavra tem, qual efeito a Qual é o palavra tem efeito da feito em nós? palavra em nós? E se tu sabes e fazes um diagnóstico, Deus ele é tão, tão, tão organizado que cada coisa que ele deu para nós tem, tem uma função. Ele deu-nos o cérebro para poder pensar. Eu sei que eu tenho a Bíblia, tenho a palavra de Deus, mas eu não sinto o Espírito de Deus em mim. Eu consigo pensar isso sem que eu não tenho. Agora depende de ti, tu saberes o que é que eu posso fazer. O que é que tu podes fazer? Não sabes o que é que tu podes fazer? Está escrito na Bíblia, simples. Eu não estou aqui para te explicar o que tu tens que fazer. Vá atrás da Bíblia, leia na palavra de Deus o que é que um crente que ainda não carrega o Espírito de Deus tem que fazer para carregar o Espírito de Deus. Está tudo aqui. É forte, é forte. Então, o chamado, o destino, está todo ele relacionado com tudo isso. Eu estou a falar algo não que não sei, não que não vivi, ou algo que simplesmente li ou ouvi de alguém. Estou a falar de algo que eu nascer, vivi. Eu nascer, fiz isso para poder chegar a este nível. A gente tem esse direito, não é? Se a gente viveu, a gente sabe exatamente o que a gente passou, a Exato. gente tem esse direito de dizer, olha, o caminho é esse, tem que ser por aqui, assim não dá certo, Sim. por aqui estás perdendo tempo. E entrando nesse assunto e falando de jovem, o que é que você pensa, o que é que você pode dizer para esses jovens que até hoje não conhecem o seu destino? Ok. Vamos entrar no tema jovem agora. Primeiro, eu vou ser muito, eu sou jovem, somos todos jovens. Sim, até 100 anos é jovem. Exato. Eu vou ser muito simples e direto nesses aspectos. Não existe a juventude que a modernidade mostra. Não existe. Não existe a juventude que as pessoas pensam que é juventude. De dizer, ser jovem é viver de qualquer maneira, brincar de qualquer maneira. A vida toda, ela é cronometrada. Ou seja, se a vida toda ela é cronometrada, o que é que acontece? O inimigo ele vem e cria um entendimento nos jovens de que enquanto tu fores jovem, tens que fazer tudo à torta e à direita. Não. Existe uma vida jovem em Cristo Jesus. Isso aí eu acho que é uma das maiores dificuldades dos jovens entenderem isso, não é? Mas sabe por que é que eles não entendem isso? Porque não conhecem seu destino. A única coisa que fez Jesus Cristo caminhar como ele caminhou como jovem, Jesus nem era jovem, era criança. E mesmo assim ele ensinava doutores da lei. Ele gastava a maior parte do seu tempo no tabernáculo a ensinar os doutores da lei. Ele gastava a maior parte do seu tempo na igreja a ensinar os pastores. Uma criança Conhecer o seu destino. conhecia o seu destino. Ele conhecia, eu fui chamado para isto, para fazer esta função, e o meu destino é este. Ele sabia quem ele era.
Eu só comecei a saber quem eu era quando eu tive 17 anos de idade. E a partir dos meus 17 anos de idade, acredita, minha vida foi uma cambalhota, cambalhota atrás de cambalhota. Achou Mas eu não que, sentia. achou que ia ser mil maravilhas. Não, mil maravilhas. Mil maravilhas. Minha vida foi uma cambalhota atrás de cambalhota. Fui expulso de casa quando eu tive 17 anos de idade. Eu dormia na rua. Devido à religião. Por causa de começar a buscar. Quando o Espírito de Deus entrou em mim verdadeiramente, eu comecei a correr atrás das coisas. Me isentei de muita coisa que eu fazia. Comecei a buscar a Deus, começaram a tornar-se realidade as palavras que estão na Bíblia. Fui rejeitado pela minha família, fui isolado de tudo, que era o mundano, que era o normal. Quando digo mundano, muita gente percebe essa expressão como pejorativa. Mas não. O mundano é tudo aquilo que as pessoas levam como algo comum que não vai de acordo com a palavra de Deus. Tudo que não é da palavra. Tudo Tudo que que não não vem, não vai de acordo com Jesus não tem Cristo, sentido. não vale a pena. Não tem sentido. No entanto, sigo, mandam-me embora de casa, durmo na rua um tempinho, depois começo a viver na igreja, depois de viver na igreja, minha vida toda ela a partir de lá só foi isso. Jesus atrás de Jesus, Jesus atrás de Jesus, oração, jejum atrás de jejum. Se eu te mostro uma foto minha, tu não vais acreditar que sou eu. Eu estava 10 vezes mais magro do que estou agora. Eu estava 10 vezes menos do que estou agora. E eu não sentia nada disso. O físico estava danificado, mas o espírito. Eu estava com o espírito, por quê? Porque as pessoas têm que tirar a mentalidade de a partir do momento que eu tenho a Jesus é tudo 5 Mil estrelas. maravilhas. Eu me isentei de comer, de ter a alimentação normal. Me isentei de ter diversões comuns de jovens. Finais de semana, sair, não sei. Eu me isentei. O segredo para eu ter vivido, estar a viver tudo como eu estou a viver, foi eu ter conhecido o meu chamado, que é uma coisa que eu vou contar. O que acontece com as palavras? As palavras carregam poder. Enquanto eu vou falando, o poder que está sobre estas palavras, agora que nós estamos a fazer esta gravação, este poder começa a ir a redores de pessoas que precisam ouvir isso. Por isso é que do nada alguém diz: estou aqui no YouTube, não sei o quê, no Instagram. Apareceu no vídeo. Deixa eu só ver isto. Nunca se interessou com isto, mas vai decidir parar para ver. Por quê? Por causa do poder que existe nas palavras. E quem leva este poder? São anjos de Deus que levam este poder. O que é que me faz ter o conhecimento de tudo isso? É o meu chamado. O segredo para tudo está num ponto. O teu chamado. O teu chamado dita a vida que tu deves levar e tudo que vai acontecer contigo. Vou dar um exemplo. Todo aquele que é chamado para ser empresário, como chamado, e atenção, todos os chamados desaguam num só ponto: Jesus. Se é empresário, multimilionário, cantor, bailarino, poeta, não interessa. Tudo isso vai desaguar em quem? Em Jesus. Tudo que tem fôlego que louve ao Senhor. É por isso que eu falo uma coisa, o Espírito de Deus me puxa para a palavra dele, por quê? Por causa do meu chamado. Ou seja, esta comunicação que eu tenho com a palavra de Deus, eu já sei que o eu falar uma coisa do nada me puxa um versículo bíblico, não é porque simplesmente eu conheço a palavra de Deus. Eu não me lembro da última vez que eu peguei na minha Bíblia. Nem É sequer mesmo me isso? lembro. Mas eu já tenho toda ela onde? Dentro do meu coração. Porque ela foi moldada assim em mim. Por causa do meu chamado. Do mesmo jeito que alguém que tem um chamado para ser empresário de sucesso. Bastou mover um palito, está a fazer lucro. Pois é. Isso é Tá, verdade. entra num negócio que não está a dar certo, bastou a pessoa entrar. O negócio, bum, começa a funcionar. Tem facilidade, não é? Do mesmo jeito que alguém que foi chamado para ser mecânico, até ser mecânico é um chamado. Pois é. Deus quer nos usar em todos os Em aspectos. todos os aspectos, ele fez 5 dedos diferentes.
Nenhum deles é igual. Talvez a gente diz mais um mecânico, mas no mecânico ele se envolve com pessoas, com clientes, Com tem clientes a oportunidade de da falar de palavra de Jesus. Deus. Todos têm um chamado E específico, se não é? eu sou profeta e o meu carro em algum momento tiver que passar por revisão, quem vai organizar o carro? Se a própria Bíblia diz que todas as entidades que Deus colocou na terra, o presidente, o ministro, não sei o que, o governador, quem colocou foi ele. Ou seja, é tudo um chamado. Pessoa que nasceu com chamado para ser político, a eloquência que tem para falar, já dá para ver, político. É. Desde criança, tu já vês 5 aninhos, está assim, sentado a assistir telejornal. Não tem como. É o chamado, é algo natural. Tá bem, mas como é que eu vou entender o meu chamado, irmão? O que é que acontece contigo naturalmente? Tu sentes um desejo de cantar, de adorar, de tocar, ser instrumentista. É um chamado. Então, tudo isso está envolvido no chamado. O destino qual é? Jesus. Dificuldade hoje em dia é entender, não é? Qual é o nosso chamado? Simples. Eu acredito que para a gente entender o nosso chamado, a gente tem que deixar que a voz de Deus fale mais alto dentro de nós, porque senão o nosso desejo, eu Sim, sonho em ser, eu sonho de ser um caminhoneiro. exato. Mas se os desejos de Deus para minha vida não é ser caminhoneiro, como é que eu vou entender isso? Se o meu desejo falar mais alto do que aquilo que Deus me chamou para viver. Aí está um ponto que eu falei aqui, que é o teu chamado, ele começa a manifestar-se a partir de um desejo genuíno. Aí tá o segredo. Agora, como identificar se este desejo é genuíno ou não? Todo desejo genuíno e que vem da parte de Deus para te liderar para Ele se apresentar a si, esse desejo traz paz. Sempre que eu penso em fazer alguma coisa fora do meu chamado, meu coração aperta. E esse dom, o ser humano já nasce com ele. A pessoa vai para a igreja, não vai, está na igreja, não vai, vai sempre sentir o coração apertado se é uma coisa que não nasceu para fazer. Isso é verdade. Agora, existem pessoas teimosas, sentiu o coração apertado, continua ali e dá errado. Agora, existe uma diferença entre dar errado enquanto tu estás no teu chamado, que é para Deus te fortalecer, e existe uma diferença entre dar errado, que é para te destruir. E o Satanás, ele vem te diz uma coisa que está a dar errado para ti, diz, desiste, não é para ti isso. Mas tu sentes dentro de ti um fervor, tipo, eu tenho que continuar porque eu sinto que é aqui. O teu chamado é que está a liderar. Às vezes o teu chamado, vou dar um exemplo meu, o meu chamado é profético e apostólico. O significado do apostólico é o quão vais alcançar as gerações. Apostólico não é necessariamente um chamado, mas é um significado. Os apóstolos, por que eram apóstolos? Porque tinham que ser enviados. Deus apareceu. Vou dar o meu exemplo. Quando Deus apareceu no meu sonho, na altura era sonho, mas depois, ao longo do tempo, comecei a entender o que é uma visão, comecei a entender isso. Quando Deus veio para mim, ele veio nos meus sonhos e disse: Nasser, tu tens um chamado apostólico. Depois de anos, ele veio falar comigo, disse para mim: Eu te chamei como profeta. Ok, mas como? É simples. Tu és profeta com um chamado apostólico, ou seja, o apostólico é o quão tu vais viajar e alcançar almas. Por isso é que existem pastores locais e existem pastores internacionais. Os internacionais têm um chamado apostólico dentro deles, porque eles vão alcançar, e isso não depende de ti. Porque eu quero fazer um podcast para alcançar as pessoas. Não és tu, é Deus. Se O não teu for da vontade trabalho, dele, os 50% da tua parte é gravar e lançar. Quem deve ser alcançado, quem deve patrocinar, quem deve trazer dinheiro, investimento, as pessoas são de vir. Isso faz tudo parte de quê? Do teu chamado. Mas para tu chegares a este nível, tem a inicialização. O início é sempre árduo em tudo, até numa construção normal. Tu vais construir um edifício, vais ter que cavar, vais ter que montar os pilares, vais ter que fazer tudo todo isso. início é difícil. Então, todas estas coisas, para resumir, fazem todas elas parte daquilo que é o meu chamado.
A única forma de descobrires o teu chamado sem fazer muito esforço é saberes o que é que o teu coração faz e sente prazer naquilo, sente um fervor naquilo, que é uma coisa que toda gente que mesmo sem ter o Espírito de Deus sente. Sinto paz. Tu ouves alguém que nem sequer nunca ouviu falar de Jesus a dizer: Eu sinto paz quando eu vou dançar, sinto paz quando eu canto, sinto paz quando eu estou focado a desenhar projetos de casas, sinto paz quando estou a conduzir, sinto. É o teu chamado. Você acha que muitas das vezes a gente entende o nosso chamado, mas você acha que às vezes nós usamos da maneira errada? Pronto, é exatamente aquilo que eu disse no início. Graças a Deus, nossa conversa está a ser liderada pelo Espírito de Deus. Porque tu falas uma coisa que eu já falei no início, eu só vou pegar aquilo novamente. Aí já vou falar dos três caminhos. Se tu estás no caminho do inimigo, o inimigo vai pegar do teu chamado e vai usar-te de ti no teu chamado. Entendeste onde é que está o ponto? Peguei a Existem visão. os três caminhos. O do meio é aquele que tu nem estás a usar de nada que é o teu dom, nem estás em Deus a servir a Ele. Tá em cima do muro. Estás a viver normalmente. É uma vida, tu sais, vais para o trabalho, voltas, todo mundo gosta de ti, bate as palmas, te reconhece, é um bom jovem, não sei o que mais vai. Conhece a Deus? Não. Fica à espera, daqui a pouco Deus vai te chamar. Agora, quando o inimigo usa do teu chamado, é quando ele sabe que este vai ser cantor, este tem voz para adorar a Deus. Vai te colocar a cantar coisas que não Pro fazem mundo. nenhum sentido. Tu vais cantar promiscuidade, vais cantar um monte de coisas que não faz sentido. Vais puxar pessoas e ainda vais falar o nome de Lúcifer. Eu estou a buscar-vos para o Satanás. Ou seja, ele está a usar de ti no teu chamado, porque a única coisa que te dá poder de influenciar e atrair pessoas é o teu chamado. Então a única coisa que ele vai usar em ti, porque ele já sabe, já viu onde está a tua luz, é o teu chamado. É por isso que tu vês pessoas que têm um chamado para trabalhar em coisas relacionadas com computação, ehm, publicidades, ou seja, programação, Tem essa tem facilidade essa aí. facilidade, tem um chamado específico para aquilo, sentem-se em paz, os famosos nerds. E tu vais ver que a pessoa vira hacker. Tá vivendo o chamado e usando para as Mas coisas erradas. quem está a usar do chamado dele? O inimigo. Tu nunca usas por ti mesmo. Sempre existe uma entidade. Agora, qual é a entidade que está perto de ti? É por isso que eu gosto de uns desenhos de Tom e Jerry, que vem dois bonecos aqui. Um Hum, é um anjo, o o outro outro é o errado. Lúcifer. E um diz uma coisa, outro Outro diz outra desenho. coisa. É um exemplo vivo de que tu nunca fazes nada por ti próprio. Sempre existe alguma coisa por detrás da influência que tu estás a ter. Do mesmo jeito que de repente está para haver uma briga, vem alguém, diz lutem, e vem alguém diz não, não precisam lutar, não precisam de nada disso. Vamos conversar. Sempre existe alguém que diz lutem, apoia a luta, É, e sempre existe alguém que diz não. vamos resolver na Ou paz. seja, Deus está em todo lugar. Tu vais ver que ninguém ali é crente. Mas acaba não havendo a guerra. Nem a pessoa que disse não precisam lutar, nem também não é crente. Mas simplesmente foi usado. Ou seja, toda atitude do ser humano por detrás existe o quê? É isso. O chamado é mesmo isso. E para que a gente possa estar chegando ao fim, o que você tem a dizer hoje para as pessoas que estão. Vamos usar esses três caminhos, eu gostei muito desses Uhum. três caminhos. Para as pessoas que estão aqui, a ponto de descobrir por onde andar. O É que eu fácil vou. descobrir isso. É, é. A única forma fácil de tu descobrires isso é não estares focado em descobrir isso. Tudo que tu fazes de forma obrigatória, Deus não está lá. Deus não está na É forte isso. obrigação, Deus não está na insistência, Deus não está no faz agora. Não. Deus está na liberdade. Eu já dei muitas profecias para muita gente. A maioria delas deu-se mal, porque simplesmente não quiseram fazer aquilo que Deus queria. E por causa disso deram-se mal.
Mas o que é que eu fiz? Só cheguei e disse: olha, preciso de falar consigo. Deus mostrou-me X, Y, P, T, U, Z. Tens duas opções. Tens que fazer o A e Deus será contigo, ou senão, se não fizeres, já imaginas que estarás automaticamente a fazer o B. Saio do cenário, falo uma, duas, três vezes. A pessoa não quis ouvir em momento algum, vais ouvir porque Deus não está nisso. Exato. Então, a forma de tu descobrires Ele e para quem está próximo disso, o primeiro ponto é não saber que está próximo disso. Queres saber que estás. Ou como saber se estou próximo de entrar para o meu chamado? Vai descobrir, já estás já 30% andado. Ah, tá bem, afinal foi naquele dia. Porque quando Jesus me tocou, eu não descobri naquele dia que foi, é a partir daquele dia que ia começar o meu chamado. As coisas começaram a acontecer, Se bum, bum, se bum, Deus bum. nos mostrar o dia de amanhã, a gente hoje toma atitudes diferentes, não é? Quando Deus te mostra alguma coisa que tu vais viver, ou tu já tens uma maturidade espiritual, ou já passaste. A Exatamente. maior parte dos sonhos que o ser humano tem, ou que nós temos, ou sonhei com um irmão meu, ou sonhei com um tio meu, ou sonhei enquanto estava em algum outro sítio, mas normalmente nós temos estes sonhos quando já somos adultos. Ah, sonhei que estava numa praia bonita e depois tens um déjà vu. O déjà vu vem muito depois e tu só te lembras do déjà vu aonde? Naquele exato momento, porque Deus nunca vai permitir que aquilo fique na tua cabeça enquanto tu não estás preparado para aquilo, porque vais É te desviar verdade. ao longo do tempo. Então, estás próximo de descobrir o teu chamado, não vais saber que estás próximo. Descobriste que já estás no teu chamado, já estás a 30, 40% andado do teu chamado. É assim como funciona. Eu só entendo tudo hoje depois de ter passado. Naquele momento não entendi absolutamente nada. As coisas estavam a acontecer. A única coisa que o Espírito de Deus fazia é o que está escrito na palavra dele. Ele é consolador. Só me consolava mediante tudo que eu passava. Chorava, ele consolava. Dia seguinte, estou cheio de forças. Doía, ele consolava. Mas me dizer que não, amanhã depois vais viver isto, esquece, isso não acontecia, porque eu ainda não tinha maturidade para fazer. Hoje já acontece isso. Eu já tenho visão a saber que, tá bem, amanhã vai acontecer isto, isto, aquilo, ok, tá bem. Já fico à espera disso. Já tenho uma maturidade para Tem uma saber como maturidade enfrentar. espiritual. Mas isso só acontece comigo por quê? Por causa do meu chamado. Tudo que você passou, né? Vamos dizer que os 50% que você passou no seu chamado define e Exato, te faz entender o que você vai viver nos outros exato. 50. É simples. É E simples. esse E é já o me deixa mais tranquilo. Eu não luto exato. com nada agora, eu não faço guerra com nada. Minha vida é simplesmente levezinha. Oro, termino de orar, alguma coisa não está a dar certo, porque ainda agora tem coisas que não dão certo. Claro, Eu fico sempre. relaxado, porque eu já sei, diante de tudo aquilo que eu já passei, ele nunca me abandonou e sempre houve uma resolução. Já estive numa posição ontem e estou hoje 20 vezes maior do que na posição em que estive ontem. Então, nada há de vir me dizer que ele não vai fazer a mesma coisa hoje. Exatamente. Então, é isso. É algo que eu falei, não é, no meu testemunho, que a gente não pode permitir que as lutas do passado, que a gente já venceu, se Exato. ficaram para trás e a gente está aqui firme e forte, é porque a gente já venceu. Eu sempre digo isso. Eu já passei por coisas, irmão, que são coisas que hoje eu estaria zero. Eu não teria a mesma imagem. Tu estás a ver esta cara bonita? Hum, Estás a ver este homem forte, com um corpo organizado e não sei o quê? Eu não estaria assim. Eu vim de um. Quando eu saí da casa dos meus pais, quando eles me expulsaram da casa deles, porque Deus queria começar um caminho comigo, eu voltei para o zero. Eu soube o que é fome. Eu soube o que é ter uma refeição ao dia. Durante os 30 dias do mês, só comer uma vez ao dia. Eu estava raquítico, estava mesmo pequeno. Você passou pela abundância, E passou depois pela voltei para o pobreza. zero. E o mais engraçado é que naquela altura nada daquilo era. Eu não sentia aquilo de tanto fervor que eu tinha por Deus. Aquele fervor que eu tinha naquela altura não me permitia sentir o que eu passava. As dificuldades, não é? Então é isso. Só para eu concluir, o chamado é o que define
o teu dia a dia, é o que define os eventos que acontecem contigo. Todos os eventos e tudo aquilo que tu fazes é o que define o teu chamado. E existem eventos que acontecem para te levarem ao teu chamado. Moisés foi suicida, ele matou alguém no Egito para poder sair a fugir do Egito para o deserto, que era no deserto em que Deus ia falar com Falar ele a com ele. partir da sarça ardente. Nada é por acaso. Os homens diziam o quê? Assassino. Deus dizia o quê? Meu servo. Eu é que fiz com que ele matasse. Se ele não tivesse matado, ele ficava a discutir ao trono com o irmão. Nada é por acaso. Tudo Então tem é um isso. propósito. Tudo tem um propósito. É isso. Na nossa vida, tudo tem um propósito para a gente descobrir o nosso propósito, o nosso chamado. Exatamente. É isso. Para que a gente possa encerrar, gostaria que você se despedisse das pessoas e deixasse aí um ponto de reflexão. Ok. O que eu ia deixar para ti, jovem, é uma reflexão muito simples. Enquanto estiveres jovem, aproveite e investir na tua vida espiritual para poder gozar de tudo isso quando tu cresceres um bocadinho mais. Porque do mesmo jeito que nós nascemos e temos que gatinhar, temos que ser alimentados e tudo isso até chegares ao nível de tu seres alimentado e saberes que alimentos o teu corpo em específico precisa, é a mesma coisa na vida espiritual. Invista na tua vida espiritual. Investir na tua vida espiritual não significa que tu vais deixar de sair com os teus amigos, vais deixar de ter uma vida normal. Não. Deixa Jesus se apresentar a ti, mostrar quem tu és e liderar a tua vida. Tu podes ser muito melhor do que tu já és com Jesus. Então deixa esse Deus entrar na tua vida, deixa ele apresentar-se a ti, deixa-te tu conheceres o teu chamado, porque quem coloca a gota do desejo em ti é Jesus. Então, se isso já aconteceu, deixa que este desejo te lidere para ele, em nome de Jesus, que este poder que transformou a minha vida, transformou-me do ser alguém sem Jesus para conhecer o chamado e ter este poder de falar sobre um chamado do jeito que eu falo, trazendo-me a palavra de Deus do jeito que eu trago. Que este mesmo Deus e este mesmo poder alcance a tua vida em qualquer área da tua vida. Se o teu chamado está mais conectado com as finanças, com a vida sentimental, que também acontece, de seres chamado para transformar casamentos, para edificar lares. Se é isso, se foste chamado para a vida financeira, ter dinheiro para criar ONGs em que alimenta as pessoas de rua, transforma as vidas. Se foste chamados para influenciar com a tua voz, e trazer pessoas para Jesus, não interessa a área. Aceite esse chamado e aceite Deus se apresentar a ti, porque a imagem de Jesus Cristo não é aquilo que nos é apresentada. Jesus Cristo é amigo, é pai, é mãe, é tudo aquilo que nós precisamos. Deixa Ele entrar na tua vida e ser abençoado em nome de Jesus. E amém. Amém, amém. Muito obrigado por sua presença aqui, muito obrigado por essas palavras abençoadas, por compartilhar conosco um pouco do seu testemunho, não é? Um pouco daquele chamado ao qual Deus te chamou. E eu espero que você esteja aqui em Portugal para continuar esse chamado. Eu espero Amém. que você não esteja aqui só por estar, só por Amém. querer algo a mais, por querer financeiramente, não. Que você possa estar aqui para viver verdadeiramente o seu chamado. Amém. E vocês que nos assistiram aí, assistiram esse episódio, espero que vocês tenham sido abençoados e que vocês possam entender uma coisa. Busquem entender quem vocês são, para aí sim vocês entender o que Deus quer através da sua vida, o que Deus tem preparado para você, qual o seu chamado. E você só vai descobrir isso quando você buscar verdadeiramente conhecer a Deus. Amém? Então ficamos por aqui, espero que vocês tenham gostado. Nos siga nas redes sociais, no YouTube, em todas as redes sociais vamos estar aí compartilhando mais e mais de Deus. Amém? Amém. Que você possa voltar outras vezes, para que a gente possa conversar em mais e mais assuntos, para que Amém. outras pessoas também possam conhecer mais e mais de você e daquilo que Deus tem feito na sua vida. Amém. Fiquem com Deus e até o próximo episódio. Amém. Tchau!